Olá pessoal! Hoje nós estamos iniciando mais um programa Pé Direito na Obra e hoje eu trouxe um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente vem trabalhando nos últimos programas, onde eu estarei mostrando para vocês um pouco sobre um projeto que nós desenvolvemos aqui no escritório. Esse projeto foi desenvolvido parte de arquitetura, engenharia e agora nós estamos concluindo ele com o projeto de interiores. Como é uma casa grande e nós desenvolvemos todos os ambientes, hoje eu vou mostrar para vocês só o espaço do living e nos próximos programas nós estaremos apresentando os outros cômodos. Então, acompanhe aqui comigo. Primeiro, eu vou mostrar a fachada da casa. Essa casa ela está em construção, né? E logo que nós terminamos a fase de projetos de arquitetura e engenharia, nós logo iniciamos o projeto de interiores. Então, essa daqui é a residência. Ela é uma casa que tem por volta de 230 metros quadrados e é uma casa toda térrea. Nós temos a área íntima da casa, que são os quartos, né? Um pouquinho mais elevada do que o restante da casa, mas são poucos degraus, então nós consideramos que ela é realmente uma casa toda térrea. Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiro a planta dessa residência, né? Essa residência aqui, ela conta com uma garagem para 2 carros, né? Nós temos aqui também um espaço que é como se fosse um armário pela área de fora da casa, e aqui o cliente tem a possibilidade de estar guardando bicicleta, né? Alguns brinquedos das crianças, né? Que eles têm 2 meninas. Aqui nós temos também uma área técnica que é para o botijão de gás e uma entrada de serviço para a residência e aqui um depósito. A entrada principal da residência fica aqui por essa porta e esse aqui é todo o espaço do living, que é a área que eu vou mostrar hoje para vocês no nosso projeto de interiores. A cozinha dá acesso à lavanderia, ao espaço gourmet que fica integrado com a área social da casa, né? Toda a parte de piscinas. Aqui nós temos o lavabo e aqui do ladinho nós temos todo o acesso para a área íntima da casa. Então nós temos um primeiro quarto com closet. Aqui nós temos o banheiro social, o dormitório 02. Aqui no corredor nós ainda criamos esse espaço aqui que ele serve como uma rouparia e home office para casa. E ao fundo nós temos a suíte master do casal com closet e um banheiro bastante amplo. Agora eu vou mostrar para vocês o espaço do nosso living. E esse daqui, gente, é o espaço do living, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro todo o ambiente de forma bastante rápida e depois a gente vai entrar na parte dos detalhes. Tá? Só para vocês visualizarem aqui um pouquinho do espaço, a integração que ele tem. Pessoal, o nosso espaço é lindo, eu tenho bastante detalhes para mostrar para vocês, mas agora a gente vai entrar no nosso quadro Grandes Obras. Acompanhe. Bem-vindos, construtores de elite, à nossa jornada pelos feitos épico-engenhosos da engenharia. Hoje vamos mergulhar nas águas profundas da China, onde está prestes a nascer um marco que desafia a engenhosidade humana. Preparem-se para ficar boquiabertos, porque a China está prestes a quebrar recordes com a construção do túnel subaquático mais extenso do planeta. Está prestes a mais uma vez deixar o mundo de queixo caído com sua mais recente obra-prima subaquática. Ao contrário de qualquer coisa já vista, este túnel subaquático promete não apenas conectar terras distantes, mas também desafiar os limites da engenharia. E o que é ainda mais fascinante? Como os engenheiros chineses conseguem superar desafios monumentais, conquistando até mesmo o respeito de seus colegas americanos. Então, amigos, preparem-se para uma imersão total nas mentes brilhantes que estão transformando a imaginação em realidade.
Este é o Construções de Elite, e vocês são os privilegiados a desbravar o futuro da engenharia conosco. Sem mais delongas, vamos mergulhar nessa incrível odisseia. Vamos iniciar esta jornada extraordinária. Estamos em Qingdao, uma cidade costeira que agora é a terceira maior no norte da China em termos de produção econômica, ficando logo atrás de Pequim e Tianjin. Localizada à beira-mar e competindo por atenção com uma reviravolta explosiva, Qingdao é o local de construção do segundo túnel subaquático da Baía de Jiaozhou, que em breve será a rodovia subaquática mais longa do mundo. Qingdao não é novata em quebrar recordes. Há uma dúzia de anos, surpreenderam o mundo com a ponte e túnel da Baía de Jiaozhou, assumindo o título de ponte transmarítima mais longa do planeta e os campeões subaquáticos da China. Então, o que está acontecendo com esse novo recorde mundial e a súbita paixão de Qingdao por estruturas que atravessam o mar? Vamos retroceder no tempo e apreciar o acolhimento caloroso de Qingdao pela Baía de Jiaozhou, que, acredite ou não, era apenas uma bacia comum. Há meros 11.000 anos, um pouco de drama no nível do mar a transformou na espetacular Baía de Jiaozhou que vemos hoje. Com seu porto profundo e expansivo, além de uma geografia impecável, Qingdao abriga com orgulho o quarto maior porto do mundo, o Porto de Qingdao. E não é apenas um porto, é o coração da cidade. Na parte leste da Baía, encontramos a cidade antiga de Qingdao, enquanto na parte oeste, a nova área da costa oeste, carinhosamente conhecida como Huangdao, tomou forma. 3 décadas atrás, atravessar a Baía significava passeios de balsa relaxantes, levando 1 hora inteira para ser concluído. Não exatamente uma viagem rápida. As coisas ficaram um pouco mais ágeis com a rodovia da Baía Costeira, reduzindo o tempo de viagem para 50 minutos. No entanto, a verdadeira mudança aconteceu em 2011 com a inauguração da ponte e túnel da Baía de Jiaozhou, que diminuíram o tempo de viagem para incríveis 6 minutos. De repente, a zona de livre comércio, a zona de desenvolvimento econômico, os hubs portuários e o famoso Festival Internacional de Cerveja de Qingdao foram todos transferidos para a nova área da costa oeste. O tráfego Transbaía aumentou consideravelmente, com quase 200.000 veículos realizando a jornada diariamente. Para consolidar seu status como uma verdadeira cidade à beira-mar, Qingdao necessitava de uma nova passagem transmarítima que não desafiasse ventos fortes e neblina, mantendo as boas vibrações de viagem constantes 24 horas por dia. É nesse contexto que entra o segundo túnel subaquático da Baía de Jiaozhou, atualmente em construção, mas enfrentando desafios. Com uma extensão impressionante de 14,37 quilômetros, o túnel possui 6 faixas em cada direção e mergulha a profundidades de 115 metros abaixo do nível do mar. Imagine escavar o desconhecido. Esse túnel deve superar 2 formações rochosas distintas: granito resistente do lado de Huangdao e calcário cinza suave com camadas arenosas de Qingdao, proporcionando uma singularidade ao projeto. Além disso, há 22 falhas na área, com a falha de Cancu, uma gigantesca com mais de 200 metros de extensão, atuando como a principal divisória entre planícies no oeste e terreno montanhoso, governado pela montanha Laoshan a leste. Agora, como enfrentar esse intricado labirinto geológico? O método de perfuração e explosão é ideal para rochas duras e moles. Outras opções, como o método de máquina de perfuração de túneis com escudo e o método de tubo imerso, foram descartadas devido ao custo elevado e ao impacto ambiental. Dada a distribuição das formações rochosas, a combinação de perfuração e explosão com escavação com escudo emerge como o método mais confiável de construção. Inicia-se com a perfuração e explosão, um verdadeiro espetáculo de rock and roll, com engenheiros perfurando 250 furos de 4 metros de profundidade em granito mais rapidamente do que se pode dizer. Explosivos. Os explosivos, em formato de salsicha, se encaixam perfeitamente nos furos e, com precisão, explodem a rocha. Entretanto, esse processo exige mais etapas, já que os furos resultantes necessitam de 3 camadas de reforço, jaquetas de concreto internas e externas, com uma camada impermeável entre elas. E assim nasce um túnel em construção. Contudo, o verdadeiro ponto de tensão não é a rocha, mas as falhas à espreita, prontas para causar problemas.
a rocha frágil exige precaução, pois uma inundação de água subterrânea ou marinha poderia levar tudo embora. Portanto, radares antecipam-se e, se as condições parecem arriscadas, furos são perfurados e cimento é injetado para fortalecer as fissuras. Essa barreira sólida não apenas impede a entrada de água, mas fortalece o túnel, permitindo que ele avance lentamente pela colossal falha de Cankou a uma taxa constante de 2 a 3 metros por dia. Agora, para as áreas de calcário mais macio, entra em cena o método de escavação com escudo. Apresentamos a lendária máquina de perfuração de túneis, um gigante de 8 metros de largura com uma cabeça cortadora que devora rochas como café da manhã. Ela transforma pedregulhos em lama e os extrai por meio de tubos. Ao mesmo tempo, a máquina de perfuração de túneis eleva seções de concreto para formar um revestimento contínuo no túnel. É como se uma palma gigante estivesse sustentando um peso de 1 tonelada. Um verdadeiro espetáculo. Em seguida, essa máquina colossal é desmontada, transportada para um poço com 30 metros de profundidade. Remontada e parte para conquistar o leito do mar. Contudo, concluir a construção do túnel principal não marca o fim da jornada. E quanto às emissões de gases? E se a construção se estender ou, Deus nos livre, ocorrerem acidentes? Apresentamos o herói dessa história, o túnel de serviço. Ele não é destinado ao tráfego comum, mas serve como centro de controle para a magia do túnel, manutenção, dutos e saídas de emergência. É o super-herói oculto do túnel trabalhando em conjunto com os túneis principais. E a grande revelação? Como esses túneis de ida e volta se conectam? Imagine uma câmara épica sob o mar, um colosso de 30 andares que funciona como a junção do túnel e uma plataforma de lançamento para as TBMs. Essa não é uma câmara comum. Ela também atua como um centro de ventilação, uma proeza geralmente realizada por imponentes edifícios de ventilação em túneis subaquáticos. No entanto, aqui, eles mantêm a ambiência marinha, colocando essas torres em terra firme. O túnel de serviço, livre de veículos e emissões, serve como o canal de ar, dividindo os 10 quilômetros de distância de ventilação em 2 segmentos organizados. Até o final de 2027, esse túnel colossal estará pronto para impressionar. E ao atravessá-lo, não espere por luzes chamativas ou tapetes vermelhos. A ênfase está na sutileza, oculto sob o leito do mar, permitindo que a vida marinha e o transporte marítimo prossigam sem perturbações. Grandes projetos não precisam ser estridentes. Podem fazer uma afirmação poderosa sendo notavelmente discretos e delicados. Então é isso. Com a potência desses supertúneis, Qingdao está prestes a se tornar uma autêntica cidade à beira-mar. Quem sabe, ao longo da extensa costa da China, desde o Estreito de Quanzhou de 20 km até o Estreito de Bohai de 100 km e o Estreito de Taiwan de 130 km, mais obstáculos naturais podem em breve ser superados pelo engenho chinês, um a um. As megas construções da China são fonte de admiração e inspiração, testemunhando a engenhosidade, inovação e busca incessante de progresso dos engenheiros chineses. Cada grande projeto na China destaca as proezas notáveis alcançadas quando visão, tecnologia e pura determinação se entrelaçam. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho desse projeto, quais foram os detalhes que a gente utilizou e quais eram as exigências da nossa cliente aqui.
Acompanha. Essa daqui é a nossa imagem que mostra a porta de entrada. Então, esse aqui, ele basicamente é o nosso hall. Nós utilizamos essa porta aqui no projeto arquitetônico, que ela é uma porta em alumínio, pivotante, preta. Então, ela é uma porta bem... que traz muita praticidade, não vai dar muito problema assim de estar emperrando. Então, a gente escolheu justamente esse tipo de porta por ela ser uma porta com uma durabilidade melhor e ter uma funcionalidade melhor também. Aqui no espaço de entrada nós temos então o espaço de estar, que ficou bastante amplo, né? Nós trabalhamos com esse sofá aqui em L, então era uma exigência da cliente, ela queria esse sofá em L, que ele abraçasse, que desse a sensação assim de que tu tá sendo aconchegado, né, pela tua sala. Nós utilizamos também aqui 2 poltronas bem confortáveis e ela tem essa paleta aqui que é dentro de uma terracota, nessas cores mais terrosas, que lembram essa identidade, essa harmonia com a natureza, né? E tá dentro das paletas que hoje nós estamos utilizando muito na decoração. Aqui no home, né, a cliente também queria um mobiliário que fosse bastante clean. Ela não queria nada que tivesse assim muita informação. Então o desenho dele foi um desenho bastante limpo, né? Nós trabalhamos com toda uma área de gaveteiros aqui embaixo, em cima nós trabalhamos com uma área aberta para ela botar os aparelhos, né? Alguns livros. E nessa parte superior nós trabalhamos com um painel bem liso, pode ver que ele não tem nada assim de ripado, né? Nós temos alguns detalhes em ripado nessa casa, mas a gente deu prioridade para trazer bastante painéis lisos, principalmente quando a gente pensa no madeirado. Ele tem uma madeira também mais suave, com tons mais pastéis, né? E o destaque nesse painel foi esse detalhe aqui, que ele é um marmorizado, e nós utilizamos esse material aqui da Architect, tá? Ele tá dentro do produto aqui grandes formatos, né? E nós utilizamos essa cor aqui, Trussai, e ele tem um tamanho bem amplo, ó, de 2,80 por 92. Então nós usamos essa peça. E ela vai ser aplicada, deixa eu ver aqui no detalhamento, ó, ela vai ser aplicada por cima da marcenaria. Então nós vamos ter aqui um recorte, né, de MDF, um painel que ele vai ficar sobressaindo a esse outro painel aqui de MDF. E ele vai ter essa aplicação do vinílico, né? Desse grande formato vinílico. Então ele vai dar um efeito bem lindo para essa peça. Eu vou mostrar para vocês agora o MDF que a gente utilizou tanto nesse painel como nessa marcenaria aqui, tá? Então aquele painel madeirado que nós temos ali, ele está nesse MDF aqui, ó, só para vocês verem. Então dá para perceber que ele tem um tom bastante suave, comparando, né, com outras madeiras. E a cor que a gente utilizou no móvel é esse aqui, que é o cinza cobalto da Bedneck, tá? Ele é um MDF, um tom de cinza bem suave, e ele se compõe muito bem com esse carvalho natural, que esse carvalho natural aqui é da Guararapes, e vai fazer essa composição aqui bem suave. Então, outra coisa que nós também colocamos aqui nesse detalhe do projeto, deixa eu ampliar aqui para vocês, foi esse espelho, tá? Por que nós colocamos esse espelho nessa posição aqui? Como nessa sala nós temos algumas janelas que quebram um pouco a linha desse móvel, tá? Da TV, observa aqui, ó, principalmente essa aqui, né? Então nós fizemos esse espelho que ele vai ajudar a alongar um pouco mais esse móvel da nossa sala e vai trazer um pouco mais de amplitude para ela. Ela já é uma sala ampla, mas a gente quis dar uma sensação de amplitude ainda maior com esse espelho na lateral, tá? E outra coisa bem interessante, ó, se vocês observarem na iluminação, nós trouxemos os perfis de LED que eles encontram com o espelho, então dá uma sensação de que aquela sala ela avança, de que ela continua. Então é uma sensação visual que a gente quis trazer aqui para esse projeto.
Outra coisa que nós fizemos aqui também foi trazer essa textura para as paredes, tá? Ela tem um efeito cimentício bem suave. E em todas as paredes aqui desse living, nós trabalhamos com ela. As paredes que ficaram limpas, no caso, né? Porque nós também temos painel, né? E outras coisas aqui. Então, agora nós finalizamos essa área aqui de estar, nós vamos aqui para a área de jantar. Na área de jantar, nós trabalhamos também com aquele painel, com o mesmo material do painel da TV, nessa parede aqui do fundo. Essa daqui é uma das vistas principais de quando a pessoa chega na casa, né? Então, nós trabalhamos com esse amplo painel e ele tem também a iluminação que segue no gesso, né? E vai lá para aquela parede do espelho, ó. Olha que lindo que ficou esse efeito. Então, uma coisa que nós trouxemos aqui para esse projeto também, nesse painel madeirado, foi fazer ele mais limpo e mais liso possível, tá? Essa lâmina que a gente utilizou, ela tem uma textura linda, ela parece, inclusive, uma lâmina de madeira natural. E a nossa ideia foi realmente trazer um pouquinho da natureza para esse espaço. Nós já deixamos um pouco de lado o ripado, né? Então, realmente, a ideia era trazer um visual mais clean, mais limpo, mais de contato, de conexão com a natureza aqui. O detalhe que nós trouxemos ripado para esse espaço foi aqui na área da cozinha, tá? Aqui na área da cozinha, nós já utilizamos esse detalhe aqui todo ripado. Porém, nós temos esse detalhe aqui que é mais arredondado, ó, em toda essa área da bancada. Nós já trouxemos as linhas curvas, que inclusive ela está de acordo também com a linha da mesa, que ela também é uma mesa quadrada, mas tem os detalhes todos mais arredondados. Então, tudo isso já faz parte, né, do conceito do projeto. Esse buffet aqui também, que nós desenhamos ele vem todo arredondado, tá? Então, faz parte do nosso conceito de projeto. Aqui na cozinha, eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês no desenho técnico quais foram as soluções que nós aplicamos para esse projeto. Deixa eu mostrar aqui. O living, aqui a área de balcão, a mesa, aquele painel, né, que nós falamos agora, e aqui na área da cozinha, tá? A cozinha da nossa cliente, nós escolhemos alguns eletrodomésticos, né, junto com ela, e ela queria muito que tivesse a máquina de lavar louças, uma torre quente, né, que é onde a gente coloca o micro-ondas e o forno, e uma geladeira bastante ampla. Essas eram exigências da cliente nesse projeto. Então, aqui nós temos uma área de armários, tá? Que ela é destinada com uma bancada bastante ampla, onde ela vai estar destinada para o espaço de eletrodomésticos. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar isso melhor aqui nessas imagens, só um pouquinho. Ó. Então, nós temos aqui, ó, essa bancada, né, que ela ficou estendida para que tivesse todos os eletrodomésticos da cliente do dia a dia, onde ela pudesse colocar um purificador de água, né, um air fryer, um liquidificador, então aquelas coisas que você utiliza no seu dia a dia. Essa aqui foi uma das exigências. Depois a cliente também queria ter uma cristaleira. A gente não teve a possibilidade de colocar uma cristaleira no espaço de jantar, porém nós trouxemos a ideia da cristaleira para a cozinha. Como o ambiente ele é todo integrado, trouxe visualmente a ideia que a cliente queria, né? Aqui nós temos também já a disposição dos ambientes internos, né? Então temos bastante prateleiras, bastante espaço para organizar as coisas. Isso aqui é uma outra vista da cozinha, então aqui a cliente também queria que nós trabalhássemos não armários todos fechados. Uma exigência dela era que nós tivéssemos um pouco de armários abertos para que ficasse um pouco mais leve essa marcenaria. Então nós trabalhamos todo com esse metalon aqui, com as prateleiras no MDF também, que é o mesmo que nós já estamos utilizando no restante dos ambientes, o MDF madeirado. E ele vem e contorna essa nossa coifa.
E um último detalhe que eu quero mostrar para vocês são os revestimentos que a gente utilizou aqui nessa cozinha também, tá? Aqui no fundo, ó, vocês podem perceber que nós temos um revestimento um pouquinho diferente. Esse revestimento, ele é uma tendência, tá? E ele trabalha um efeito gouache. Inclusive o nome dele, né, é Gouache Brume, que é da Portobello Shop. Foi uma escolha nossa para que realmente ele ficasse um revestimento elegante, porque ele está integrado, né, com todo o espaço. E ele ficou incrível com as escolhas que nós fizemos para esse projeto aqui. A pedra que nós escolhemos foi essa daqui, tá? Que ela é a pedra Branco Paraná. E ela ficou com o MDF, né, cinza, que é o mesmo MDF que nós utilizamos, o cinza cobalto, lá na sala. Então a composição da cozinha ficou essa daqui e com aquele revestimento ali da Portobello Shop, que deu um ar assim de uma cozinha bem moderna, bem contemporânea. Eu vou finalizando esse ambiente por aqui e eu deixo vocês com os nossos comerciais. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no WhatsApp. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Olá pessoal, então nossos primeiros 2 blocos foram com a Sul. E agora você vai ficar comigo, né? A gente vai conversar a respeito de um assunto muito bacana, muito importante, principalmente para você que está querendo construir, está querendo comprar um imóvel na planta, ou ainda para você que já comprou esse imóvel, já negociou com a construtora, o imóvel está em processo de construção, ou ainda mais para você que está prestes a receber seu imóvel. Eu estou falando a respeito de vistoria de entrega de chaves. Você já ouviu falar nesse assunto? Bom, esse laudo, essa vistoria de entrega de chaves, ela é extremamente importante para que você não venha ter nenhuma dor de cabeça pós a entrega desse imóvel. Bom, atualmente como é que funciona isso, né? Quando você vai receber um imóvel, né, que você comprou, né, seja na planta, seja com uma construtora, né, fazendo sua casa, como é que funciona? A empresa normalmente leva você até a obra, né? Você vai ver, dar uma verificada, vai andar por ali, né? Como a pessoa normalmente não é um técnico, ela não consegue ter um panorama se realmente está tudo certo. Ela vai se ater a alguns detalhes, né? Piso, a pintura, se foi tudo colocado direitinho, né? E normalmente até é comum que as pessoas às vezes se sintam um pouco intimidadas de comentar, não gostei disso, não gostei daquilo, né? Então a construtora leva a pessoa até o imóvel, né? Ali eles já assinam um termo como se está tudo bem. Às vezes não é nem questão de não querer reclamar, mas às vezes a pessoa está com pressa, né? Comprou o imóvel, está doida para entrar naquele imóvel, às vezes está pagando um aluguel por fora enquanto está esperando o imóvel ficar pronto e esse imóvel não fica, e quando fica pronto, tudo que tu quer é entrar na casa, né? E acaba deixando esse ponto importante, né? Que é a vistoria da entrega de chave, acaba deixando um pouquinho de lado, recebe do jeito que foi entregue e segue a vida. Bom, mas eu tô aqui hoje para te ajudar a ficar um pouco mais atento a respeito disso. Vim trazer alguns pontos para que a gente possa prestar atenção, né, nesse momento tão importante, para que você, como eu disse, não venha ter uma dor de cabeça futura. A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê ali que a pessoa tem 90 dias, né, para estar olhando aquele imóvel, né, vendo se não tem nenhum problema. E aí, dentro desses 90 dias, ela teria o direito de chamar a construtora para estar fazendo os reparos devidos, né? Mas imagina, você está em casa,
né? Você acabou de entrar no seu imóvel e logo vê alguma coisa errada, tem que arrumar e de repente já começa a ter obra dentro da sua casa, você vai ter gente transitando na sua casa enquanto você está morando ali, né? E mais, né? Esses 90 dias que você tem para requerer, né, algum reparo, muitas vezes ele é duvidoso. Por que eu estou falando isso? Quando você entra no imóvel, normalmente você vai chamar um marceneiro, né, para começar a instalar os móveis, você vai chamar um instalador de ar-condicionado, né, você vai chamar os profissionais para terminar alguns detalhes da sua casa, né? E aí a construtora pode acabar te indagando, né? Será que não foi nenhum desses profissionais que arranhou o piso, que tu viu que está arranhado, né? Que estragou uma pintura, né? Então a partir daí você vai ter que começar a ter que comprovar que realmente foi a construtora que entregou errado e não um dos prestadores, né, que você veio a chamar, que acabou gerando esse problema. Por isso, mais uma vez eu digo, na hora da entrega de chaves, é importante que você tenha paciência, é importante você observar bem as coisas, né? E principalmente, tá, é importante a gente focar isso, que se você conseguir contratar um profissional qualificado, você vai ganhar muito mais, né? Um engenheiro civil, que é uma pessoa responsável por fazer esse tipo de serviço, né? Essa vistoria de entrega de chaves, ele vai ter um olhar muito mais técnico. Ele vai conseguir verificar não só a questão da estrutura, né? A questão dos acabamentos, né? Ele vai conseguir fazer alguns testes que, por sinal, eu vou falar para vocês aqui, testes que você até consegue fazer, mas o profissional de engenharia ele vai além disso, né? Ele vai conseguir analisar parte de documento, parte de projetos, né? Será que tudo que foi entregue é o que consta no projeto? Será que o que tinha no projeto foi realmente executado? Né? O engenheiro ele vai conseguir analisar muito melhor um projeto, né? A pessoa leiga ela vai ter dificuldade em ler esse projeto. Não só projetos, parte de memoriais descritivos. E mais, você sabia que uma construção ela também tem um manual de uso, um manual de operações? Não é só o carro que tem manual não. Nossas obras, nossas casas, nossos imóveis também tem um manual. Será que as construtoras estão entregando isso? Né? O engenheiro vai conseguir analisar. Porque esse manual vai te instruir a manter as garantias, né? A cuidar do imóvel, a usar da forma correta. Bom pessoal, nosso assunto está bem bacana. Tenho certeza que você gostou e vai gostar ainda do que a gente vai falar. Mas agora a gente vai fazer uma paradinha e a gente vai para o nosso bloco na obra. Voltamos já já. Olá pessoal, estamos começando mais uma visita à obra e essa obra é uma obra muito importante para o município de Araranguá. É a obra do Bom Pastor, né? Uma unidade básica de saúde que uma vez era hospital, hoje se tornou uma unidade básica, mas ela está sendo totalmente reformada e está também recebendo algumas ampliações. Então a gente vai dar uma conferida agora em tudo que a gente está fazendo aqui, alguns detalhes construtivos e você vai ficar a par de tudo que está acontecendo. Vamos lá? Bom, essa obra que está acontecendo é uma obra muito grande. Para você ter uma ideia, o Bom Pastor ele tem mais de 2.300 metros quadrados. Então, o recurso que está sendo aportado aqui é muito grande. E quando foi passado esse desafio para a gente, tudo que tinha que ser feito, além de desenvolver, a gente tinha que se limitar a um orçamento, né? Então, a gente decidiu priorizar muita coisa. E uma das prioridades era a parte de reforma, né? Recuperar aquilo que não estava bom, né? Principalmente tudo que era relacionado à umidade, tudo que não estava funcionando direito. Então nessa obra toda a parte de infraestrutura elétrica e hidráulica ela foi refeita, né? A gente está falando de uma obra que ela tem, eu acho que 50 anos e nunca foi feito nada, né? Então a gente tinha muita coisa para fazer mesmo. E aqui por fora a gente pode ver que a parte de reboco, né, vocês vão ver tanto na parte interna quanto na parte externa, ela foi refeita até a metade, né? Como eu disse para vocês, o nosso recurso ele era limitado. Então a gente pensou, precisamos recuperar essa questão de umidade, que era uma umidade ascendente, aquela umidade que vem do solo, né, que vem do alicerce pela falta de impermeabilização dele, e a gente precisava recuperar isso. Então a gente desenvolveu aqui um sistema de impermeabilização, onde a gente retirou o reboco até aquela altura ali, foi retirado todo o reboco, foi feita uma cristalização
né, daquela parte da alvenaria que estava ali. Por sinal, não é uma alvenaria cerâmica convencional, né, com aquele tijolo 9 furos, não. Era tijolo maciço, então isso deu um pouco mais de trabalho na hora de executar, mas conseguiram fazer toda uma cristalização e em cima disso foi feito um reboco com aditivos impermeabilizantes, justamente para evitar, né, que essa umidade volte a subir. Justamente porque, como estamos falando de um ambiente hospitalar, a gente precisa eliminar todo o risco de contaminação, seja por umidade, seja por fungos e etc, né? Deixa eu só fazer uma retificação, né? A gente teve uma reforma sim, mas essa reforma aconteceu há mais de 20 anos atrás, então realmente aqui estava bem degradada a situação. A gente vai mostrar para vocês tudo que está sendo feito, tá? Mas antes da gente entrar, eu vou falar também da ampliação. A gente teve poucas ampliações aqui, mas uma das mais significativas foi a fachada. Foi essa ampliação aqui que vocês estão vendo, né? Antigamente nós tínhamos só esse pilar e essa cobertura, né? É a entrada principal da unidade Bom Pastor. E quando a gente desenhou esse pórtico a mais que está ali, é justamente para que todos os carros comecem a passar por aqui agora, né? Uma ambulância, uma emergência, consegue parar aqui. Porque nessa região que foi ampliado, vai ser agora a sala da Secretaria da Saúde aqui de Araranguá, né? Então, como a gente criou essa estrutura a mais, a gente precisou reforçar, porque era uma estrutura muito simples. Então, nós criamos esses pilares extras, esse aqui e aquele lá da outra ponta, esse vigamento também para ajudar a dar suporte para essa laje que temos aqui. Então, a gente precisou fazer essa interferência para poder executar, né, essa nova sala aqui da gestão municipal, né, e criar esse detalhe aqui para receber esses carros de urgência e emergência, né? Fora que com esse volume aqui, a unidade básica de saúde vai ganhar uma fachada nova, uma fachada mais moderna. Como vocês podem ver aqui também, ó, nós criamos alguns pórticos. Esses pórticos, eles terão identificação do que tem nessas salas. Então a pessoa vai chegar na frente, vai ficar uma coisa mais, digamos assim, intuitiva, né? Você vai vir, você vai ver já assim, ali é tal setor, então já vai direto, né? Tudo em letreiro bem grande para facilitar o deslocamento de todo mundo que estiver chegando aqui na unidade básica. Bom, e agora a gente entrando na unidade básica de saúde de Bom Pastor, né? Vocês vão ver que todo o piso aqui ele foi removido. A gente manteve a cerâmica da parede porque ela estava em bom estado, tá? Ela tem uma boa fixação, não tinha nenhuma umidade vertendo dela. Então, onde a gente pôde manter, nós mantivemos, né? Como eu disse, o orçamento ele era um pouco enxuto, então tudo que desse para aproveitar, a gente tentou aproveitar. Mas o chão, especificadamente, ele era um chão que tinha um piso cerâmico, mas as legislações hoje ela pede um piso vinílico, porque esse piso vinílico ele tem uma maior facilidade de limpeza, né? Tem toda uma questão higiênica. Os cantos, por exemplo, os rodapés, eles precisam ser todos unidos ao piso, né? Então o piso vinílico ele vai vir, ele vai encostar na parede e ele vai subir, justamente para que a gente não tenha cantos vivos que possam estar acumulando sujeira, bactéria, coisas do tipo, né? Então tudo aqui vai ser modificado nesse piso. E além de ser modificado, nós vamos trabalhar com cores, né? Vamos dar um pouquinho mais de vida aqui pro Bom Pastor, né? Essas cores, elas meio que vão conduzir a pessoa, né, para a ala, para o local que ela precisa estar frequentando. Outro detalhe que a gente modificou é que antigamente, nesse segundo pavimento que a gente tem aqui, ó, o acesso dá por aqui, era onde ficava, né, a Secretaria já da Saúde. Vocês podem ver aqui, ó, a gente está reformando toda essa parte. Nós tínhamos aqui um forro de madeira e tinha um deck de madeira para suportar as cargas lá de cima. Só que esse deck estava totalmente em estado de degradação, nós tínhamos vários problemas detectados. Não tínhamos uma questão fúngica, né? Não tinha um agente degradante como cupins, coisas assim, não tinha. Mas a madeira em si, por ela ser muito antiga, ela já estava se degradando por questões naturais, né? Então nós decidimos retirar tudo isso
e instalar um deck metálico, né? Então aqui vocês vão ver todos os perfis metálicos que nós utilizamos para suportar as cargas lá de cima. Sobre esse perfil metálico a gente tem um painel wall, que é um painel que é um sanduíche, digamos assim, né? Ele tem 2 camadas de cimentícias e no interno tem uma camada que é um aglomerado de compensado de madeira, né? Então isso vai ajudar na questão acústica, né? Para quem ficar caminhando lá, a pessoa aqui de baixo não ficar escutando. E é uma excelente solução para obras que têm um limite de cargas, né? Porque a gente criou aqui toda uma estrutura leve. Imagina só, se eu fosse colocar uma laje, quanto de peso eu iria estar acrescentando sobre essa estrutura, né? Estrutura da qual a gente não tem a menor noção sobre a resistência dela, né? Quanto mais ela aguenta, a gente não sabe. Então a gente precisou optar por esse recurso de trabalhar com estruturas mais leves. Bom, pessoal, a gente estava lá embaixo olhando todo o deck que foi feito, agora a gente está subindo para ver como é que ficou aqui em cima, né? Que é onde vai ser a Secretaria da Saúde do município. Como vocês podem ver aqui o chão, ó, já os painéis wall, que depois vai ser feito um contrapiso sobre eles, né? Eu vou chamar a atenção aqui para essa parede, tá? Essa parede aqui, ó, como pode ver, o tijolo, tudo tijolo maciço, que é da estrutura antiga, né? A gente procurou manter também algumas características, como eram essas janelas que a gente tem aqui, mantivemos esse detalhe. E agora vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Como eu disse, era um deck de madeira, né? A gente trocou por esse deck de estrutura metálica. Foi refeito toda a parte de reboco aqui em cima, que estava também, o reboco daqui estava mais degradado, tinha maior umidade, né? Porque o que acontece? Por mais que isso aqui não esteja em contato com o solo para absorver umidade, toda chuva é umidade. Então, uma pintura, por exemplo, se a estrutura não recebe pintura de tempos em tempos, né? A gente recomenda aí a cada 3, 4 anos refazer uma pintura. Se isso não acontece, a pintura ela serve como um impermeabilizante, ela é uma proteção contra a umidade. Aí como ela vai se perdendo, as próprias paredes elas começam, né? O reboco começa a absorver essa água vai se filtrando e vai prejudicando todo o reboco. E era o que a gente tinha aqui. Então foi optado em rebocar, refazer tudo de novo, né? A cobertura era algo essencial. Vocês vão ver que ao longo de toda a unidade básica foi substituído a cobertura porque era muito antiga, né? Estava muito prejudicada. E agora a gente vai receber aí uma cobertura totalmente nova. Bom, e aqui agora a gente chegou na parte de ampliação, que é onde vai ficar a sala da secretária ou secretário da saúde. Vai ser esse ambiente aqui. Esse contrapiso ele precisou ser elevado porque nós tínhamos uma grande diferença de nível dessa parte interna para cá. Então a gente fez um enchimento em EPS, né? Porque a gente precisava reduzir peso também. Como eu disse, essa estrutura é muito antiga, a gente não sabe qual é a resistência dela. Então fizemos todo o enchimento em EPS e agora esse contrapiso. A gente pode ver que ficou bem firme, né? Às vezes a gente tem a impressão de, poxa, estou trabalhando com EPS, que é isopor, né? Isso não vai quebrar, não vai afundar. Não, hoje a construção civil ela trabalha com um isopor de alta densidade, então ele é um isopor bem compactado, ele continua sendo leve, mas ele tem uma alta resistência e a gente aplicou isso aqui, né? Logo aqui na frente vocês podem ver que tem toda uma abertura e tudo isso vai ser uma grande vidraça, uma vidraça muito bonita. E um detalhe aqui na ponta do pilar, ó, nós fizemos esse pilar recuado propositalmente, vocês vão ver que tem aqui ó, um dente, porque toda a esquadria ela vai correr por fora e vai cobrir esses pilares. Então quem olhar de fora vai enxergar uma esquadria inteira, né? Como se fosse uma coisa só, um bloco só fechando. Então vai trazer uma estética muito bacana aqui para a fachada do Bom Pastor. Bom pessoal, a gente mal entrou aqui na unidade básica Bom Pastor e a gente já viu muita coisa, né? O tempo do nosso programa ele é limitado. Então a gente também tem que estar encerrando por enquanto aqui o nosso bloco. Mas semana que vem a gente volta para continuar olhando essa reforma, olhando mais coisas que estão acontecendo aqui. Te guardo, até semana que vem.
Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Qualidade e acabamento de primeira. Em casas de alto padrão é com a Sul Construções. Chame no Whats. TV Sul Catarinense. Nosso esporte é mostrar você. Olá, eu sou o Lucas da Portar Imóveis. Hoje eu estou no Residencial São Patrick, aqui em Sorocaba, nessa linda casa térrea de 450 metros de área construída e 1.000 metros quadrados de terreno. Essa casa aqui com 5 suítes, sendo uma suíte master, uma linda piscina com cascata, uma vista muito bonita. Vou mostrar ela aqui agora para vocês. Ela é toda automatizada, então inclusive a porta de entrada também é automatizada. Vamos iniciar pelos dormitórios, né? Então desse lado aqui são 3 suítes, né? Iniciando aqui pela suíte da frente. Suíte bem grande, né? Com bastante espaço. Banheiro da primeira suíte. Vamos para a segunda suíte agora. Detalhe à vista também, né, dos dormitórios. O banheiro da segunda suíte. Agora o melhor para o final, né? A suíte master. Na suíte master nós já entramos aqui no closet. Olha que legal o tamanho do closet, o espaço que você tem dele. Pegar uma penteadeira ali, assim, para você se maquiar. Primeiro aqui no dormitório, né? Então, olha essa vista. Muito bonita a vista desse dormitório, dessa suíte. Imagina que lindo você acordar aqui todos os dias com essa vista. Olha que interessante também. O banheiro da suíte master. Olha essa vista. Banheiro com 2 cubas, 2 chuveiros e banheira também, né? Olha que bonito. Eu vou voltar para a área social.
Entrando na área social, agora no living dessa casa térrea. Olha que bonito. Sala de estar. Sala de jantar, né? A piscina de raia também. Essa é a cozinha. Temos uma cozinha e um espaço gourmet, né? Então essa aqui é a cozinha. Essa é a sua vista, né? Todos os dias na cozinha, olha que bonito. Aqui nós temos uma dispensa, né? Que você tem acesso tanto do espaço gourmet quanto da cozinha. Esse aqui é o espaço gourmet com cinema. Olha que legal. Espaço gourmet tudo com armário, churrasqueira, tudo prontinho para morar. Esse aqui é o cinema. Olha que legal, o cinema, a vista que você tem no seu cinema. Vai, cachorrão! No, 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 no. Yeah.
Bom pessoal, como eu estava falando no bloco anterior, hoje eu vim trazer para vocês a respeito de vistoria da entrega de chaves, né? Um marco muito importante para quem está comprando seu imóvel, né? Inclusive, essa vistoria de entrega de chaves ela é tão importante que existem várias normas regindo ela, né? Mostrando, falando como precisa ser os procedimentos. Por isso que eu sempre digo, né? Se você contratar um profissional técnico, né? Um engenheiro civil, para essa função, você vai ter muitos ganhos a respeito disso, né? Mas eu queria ler em específico uma norma que é importante você ficar atento. Eu vou ler bem rapidinho aqui, só para você entender a importância que é esse rito, né? É uma passagem de bastão, podemos dizer assim, quando a construtora está entregando um imóvel para o proprietário. Temos uma norma que ela cita bem assim, ó. Essa norma é a norma 5671, a página 8, ela já diz assim, ó. É de responsabilidade do adquirente, ou seja, é sua responsabilidade, vistoriar o bem imóvel apontando de maneira formal, por escrito, quaisquer defeitos verificados. Ou seja, quando a gente não toma tempo para fazer essa vistoria de entrega de chaves, a gente está abdicando do nosso direito. Então, tenha paciência e agora eu quero trazer para você alguns pontos que você mesmo pode estar fazendo essa análise, né? Pontos importantes para que nesse momento da vistoria de entrega de chaves. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é um relatório fotográfico. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer no imóvel, né? Registra foto de todos os ambientes, né? Registra foto do chão, das paredes, de cada parede, do forro, né? Com isso, você vai conseguir ter já uma prova, né? Ter um registro do que realmente foi entregue para você. Essas imagens vão deixar de forma bem esclarecedora, né? Caso você precise comprovar, você pode dizer, ó, pelas imagens a gente já pode ver que já tinha isso, ou não tinha, estava tudo certo ou não, né? Isso seria nossa primeira dica. Nossa segunda dica é verificar as instalações, né? Instalações elétricas, instalações hidráulicas, se elas estão em perfeito funcionamento, né? Por exemplo, instalações elétricas, ligue e desligue os disjuntores, né? Verificando se realmente eles estão acionando o devido local, né? Se o quadro disjuntor ele precisa ter toda a identificação. Esse disjuntor liga ar-condicionado, esse liga as luzes, esse liga tomadas. Então você vai ligando e desligando e pode testar com uma chavezinha teste que você compra em qualquer local. Então, a parte hidráulica, né? Verificar se os registros estão abrindo, fechando corretamente, se não está tendo nenhum vazamento ali nas tubulações. Essa foi a segunda dica. A terceira dica, verificar o registro de problemas, né? Tudo que for um problema que você encontrar como algo que é uma anomalia, algo que não está certo, você bate foto exatamente daquilo ali, né? Sempre batendo uma foto distante, outra fotinho perto. A distante é para a pessoa entender o contexto geral e a fotinho perto é ver onde é que está realmente o problema. Analisar se tudo que foi prometido foi entregue, né? Se está tudo com pintura, se tinha massa corrida ou não tinha massa corrida, se foi entregue com lâmpada ou sem lâmpada, né? Isso vai estar descrito nos memoriais descritivos, né? Que é uma parte documental. Então, assim, é importante você saber o que foi vendido para você. Se tem churrasqueira, se não tem churrasqueira, né? Todos esses detalhes a gente precisa estar atento. Às vezes também a gente compra o imóvel e eles dizem que vão entregar com as louças de banheiro. Foi entregue, não foi entregue? Então tudo isso também tem que verificar se foi entregue. Verificar também, né, fazer um registro de toda a documentação que foi entregue. Porque a construtora, quando ela for te entregar um imóvel, ela não pode simplesmente entregar a chave, né? Ela tem que entregar toda a parte documental, memoriais descritivos do imóvel, os manuais de uso ou operação daquele imóvel, né? Eu citei anteriormente, que é importante a gente saber. As garantias desse imóvel, né? Qual é o tempo de garantia de cada sistema, porque é muito comum as pessoas pensarem que meu imóvel tem 5 anos de garantia, mas não é bem assim. A gente tem uma norma, ela é a 15575, essa norma ela especifica, né, alguns prazos de validade, né? Então, não é tudo 5 anos, né? Alguns itens têm garantia de apenas 1 ano, outros têm de 2 anos, e esse item ele só vai ter garantia se o proprietário estiver seguindo a manutenção devida, seguindo o uso devido. E tudo isso está descrito nesse documento que eu estou te falando, né? O Manual de Uso e Operação. Bom, agora vamos falar então lá dentro, né? Depois de ter essas dicas, né? Depois de executar essas dicas, o que a gente começa a observar? Analisem as esquadrias,
né? Se todas as esquadrias, se for de madeira, estão tudo pintado, se for de alumínio, se elas correm, seja de madeira ou alumínio, né? Se ela corre bem no trilho, se as fechaduras dessas esquadrias estão funcionando bem, se as maçanetas das portas, é muito comum que se você vai num imóvel, se você tem um imóvel que tem massa corrida, o pessoal tem que lixar, obrigatoriamente tem que lixar. E se as maçanetas, se as ferragens de portas e janelas foram instaladas antes desse processo de lixamento, é comum que elas venham a ficar entupidas com esse gesso, né, com essa massa que ela é lixada. Ela libera muito pó, então ela vai entupindo as engrenagens. Então é o momento de você testar e ver se essas engrenagens estão funcionando perfeitamente. Se não estiver, né, a construtora é obrigada a retirar aquilo lá, fazer uma limpeza ou talvez até colocar uma ferragem nova. Pisos, parte de pisos, muito importante você olhar, né, como é que está esse piso, se ele está bem alinhado, se o contrapiso não está desnivelado. Tá? Um jeito muito fácil de você ver o assentamento dos pisos é pegar um cabinho de vassoura e ir batendo, né, tanto piso quanto azulejo, né, dar uma batidinha para te ver se não gera nenhum som oco. Né? Quando nós temos um som oco, está descrevendo que não teve argamassa de assentamento suficiente, argamassa colante suficiente. Então pode ser que isso aí venha te dar um problema futuramente. Aí você pode exigir que a construtora ela retire aquilo ali, refaça aquele serviço, né, antes de que você já esteja no imóvel. Outro ponto que a gente pode analisar são as paredes, né, o nivelamento das paredes. A gente pode usar uma régua, passar uma régua para ver se não tem nenhuma depressão nessas paredes. A questão de esquadro da parede também é importante. Você pode pegar aqueles esquadros triangulares, né, colocar nos cantinhos das paredes para ver se aquele esquadro está se encaixando direitinho. Essa parte é muito importante porque se depois você vai instalar uma marcenaria, se a parede estiver torta, nossa, vai dar uma dor de cabeça, vai ver um móvel todo rengo, né? Às vezes ele começa encostando na parte de baixo da parede, termina afastado da parede, então fica uma coisa feia. E aí é o momento de você estar requerendo que a construtora faça esses reparos, né? Outro ponto importante é verificar se as instalações elétricas estão funcionando perfeitamente, né? Se, até comentei anteriormente, né, se quando você desliga um disjuntor, ele desliga o equipamento certo, quando você liga, se ele liga o equipamento certo, né? Já teve casos onde eu fui fazer vistoria em que o disjuntor do ar-condicionado não desligava o ar-condicionado. Teve o caso de que o instalador do ar-condicionado foi lá, desligou o disjuntor, né, do ar-condicionado, foi mexer no ar-condicionado, tomou choque. Aí, graças a Deus, né, o DR, que são dispositivos que atuam nesse momento do choque, né, eles desarmam para a pessoa não ficar ali tomando choque. O DR ele funcionou perfeitamente e a pessoa não ficou grudada lá nos fios, né. Mas então, assim, é um problema muito sério esse. E aí é onde a consultora precisa arrumar para você. Outro ponto muito importante que a gente precisa olhar são as áreas molhadas, principalmente o box. O box é algo que, se ele não tiver com caimento correto para o ralo, isso é uma dor de cabeça enorme. Eu já tive casos onde o proprietário já estava morando no lugar, ele estava com pressa para se mudar, ele entrou no imóvel sem fazer a vistoria, e aí quando ele foi tomar banho, a água, em vez de ir para o ralo, ia para fora do box. Isso gerou um estresse muito grande, porque o que aconteceu? Ele teve que fazer uma obra enquanto ele estava morando. Ele teve que chamar a construtora viu realmente, né, o caimento estava para o lado errado, a consultora teve que quebrar todo o box, levantou poeira, sujou toda a marcenaria, imagina, o banheiro estava tudo pronto, eles tiveram que arrancar o box que já estava instalado, né? Então foi uma dor de cabeça imensa e essas dicas é para que você não venha passar por essa dor de cabeça. Então, você pode fazer um teste de caimento como? Você pode jogar um balde d'água, né, para ver se a água corre para o ralo, ou até mesmo usar umas bolinhas de gude, joga umas bolinhas de gude ali dentro, essas bolinhas têm que correr para o ralo também, se correr tá tudo certo, se não correr tem que ser reparado também. A mesma coisa para sacadas, né? Se você tiver um imóvel que tem a área externa, né, as sacadas elas também têm que ter esse caimento para o ralo. Outro ponto que a gente tem que também observar é a garagem, né? A gente vai e olha muito pro imóvel, pro apartamento ou para casa, mas a gente tem a garagem também, né? É importante que você vai lá conferir as medidas da sua garagem para ver se ela condiz com o que foi vendido para você, né? Às vezes tá lá um tamanho padrão e você vai ver uma garagem bem pequena, principalmente apartamentos, né?
edifícios. Esses edifícios eles têm umas garagens muito apertadas, é importante você ficar atento a isso. E você que está construindo, né, que está recebendo uma casa, é muito importante também a parte de fachada. Você precisa ver se todo o material que foi colocado ali é o que está em projeto, né, parte de pintura, né, se está tudo funcionando direitinho, parte de cobertura, né, os telhados, se está funcionando bem também. E por fim, né, a parte de pintura é algo importante porque existem diversos tipos de pintura, fosco, semibrilho, brilho, e dependendo do tipo de tinta que usa, você pode ter mais problemas, menos problemas, como a gente falou em outros vídeos nossos, a pintura fosca ela mascara bastante problema, né? Mas uma pintura semibrilho, brilho, elas têm mais requinte para casa, né? Eu já tive situações onde o cliente ele pintou as paredes com semibrilho e o forro é uma pintura fosca. Só que durante a obra tiveram alguns problemas, eles tiveram que retocar o forro e eles acabaram retocando com semibrilho, né? Então, assim, quando você olha contra a luz, você percebe que tem aquela pintura que ela se destaca no meio do fosco, né? Não só isso, as paredes, a gente tem que ver se todas as demãos foram dadas de forma correta, se você não consegue ver às vezes o fundo daquela parede. Tem situação que a gente já pegou assim, né? Então, fique atento a isso, para que você não venha ter esse problema, porque fazer a pintura depois que você está morando é muito ruim também, é mais uma obra, né? Você tem que cobrir tudo, cuidar para não estragar o piso que você já está pronto, que já está pronto, que você colocou. Bom, pessoal, a gente viu bastante coisa, né? A vistoria da entrega de chaves, ela tem muitos detalhes, né? Por isso, mais uma vez, eu reforço, a contratação de um profissional especializado vai te auxiliar em muito nisso. Essas dicas vão te ajudar a ter uma base, né? Mas um profissional vai também te ajudar a evitar algumas dores de cabeça, das quais nem sempre você tem um olhar técnico para observar, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, o nosso programa já está se encerrando. Foi um prazer ter a sua companhia e eu aguardo você na próxima semana para a gente voltar a falar mais de arquitetura, engenharia e construção.